Magaim, você sabe, toda segunda, quarta e sexta tem comentário político aqui com a gente, ao vivo, no nosso SC no ar. Altar, bom dia para você. Bom dia, Madu. Na última quarta, a gente estava na expectativa que você fosse até para Brusque, porque Isso. a gente tinha a expectativa aí do anúncio do Luciano Hang, se vai ou não vai concorrer às eleições. Houve um cancelamento desse anúncio. Por quê? O que aconteceu? Deveria estar falando de lá agora, né? A gente meio que combinou até isso, né? Exatamente. O que aconteceu? Ele mudou de ideia? Mudou de ideia. Na verdade, não definiu ainda o seu futuro político e, por conta disso, cancelou o anúncio que estava previsto para hoje. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. Tornou-se oficial a informação de bastidores que dava conta da indefinição do empresário catarinense Luciano Hang sobre o partido político que escolherá para disputar uma cadeira no Senado. Isso parece que está definido, sim. Ele vai mesmo disputar as eleições e vai disputar para o Senado. O tempo para bater o martelo ficou curto e Luciano comunicou na véspera, portanto ontem, o cancelamento da entrevista coletiva que faria hoje em Brusque. Primeiro, ele disse que marcou a data do anúncio sobre os próximos passos nas eleições para essa sexta-feira, porque ele tinha agendado uma viagem internacional para sábado, para amanhã. O empresário afirmou, aspas, depois de diversas conversas, fecha aspas, pediram que ele adiasse o posicionamento para o final desse mês. É importante lembrar o seguinte, quem quiser concorrer em 2 de outubro precisa se filiar a um partido político até o dia 2 de abril, Márcia. Então, ele realmente ainda tem esse prazo até o final do mês para fazer a sua definição. Mas o que a gente pode esperar? Qual a expectativa, então, para os próximos dias? Ele vai mesmo concorrer? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Como ele mesmo diz, ficou decidido que nada ficou decidido. Mas, em um vídeo que divulgou sobre o cancelamento dessa entrevista, ele deu uma pista. Ele colocou uma peça que se encaixa no tabuleiro. Vamos ver esse vídeo e depois eu explico como é que ficou essa situação. Pode rodar. Eu percebi que podemos construir um projeto maior e melhor para Santa Catarina, para o Brasil e a favor do nosso presidente. Então, quem assiste o SC no ar sabe das coisas primeiro, né? A gente sempre comenta isso. Lembra que na segunda-feira nós falamos que o Luciano estava com o pé no PL, mas que estava conversando também com outros partidos? Pois é, as informações foram se encaixando e a gente bateu de primeira por aqui. O primeiro fato, na terça-feira, foi realizada aí uma espécie de operação para tentar cravar o ingresso do Luciano no PL. Houve aí uma tentativa de criar, sabe aquela história, uma cortina de fumaça para despistar em relação ao que realmente estava acontecendo. Na verdade, naquele dia, na segunda, na terça-feira, o Luciano estava mais longe do PL. E mais perto do PP. Mais perto do Progressistas, né? Como nós dissemos aqui, na quarta-feira de manhã, houve essa mudança de cenário, né, Márcia? Que acabou trazendo não uma reviravolta, mas assim, mexendo um pouquinho as peças. No tabuleiro político. Mexendo um pouquinho as peças. Até porque os progressistas também estão muito ligados ao presidente Bolsonaro, né? Exatamente, exatamente. Os progressistas, né, vamos recapitular. 3 partidos estão muito perto do presidente Bolsonaro. O PL, que é o partido do Bolsonaro, o PP, né, e o Republicanos. O Luciano, ele chegou a marcar uma entrevista coletiva lá no dia 10, às 10 horas, ou seja, 10 é o número de urna do Republicanos, mas cancelou. E agora ele cancelou a entrevista que faria no dia de hoje, porque estava tudo meio que encaminhado, né, para a filiação no PL. Mas a bola da vez agora é o PP. E justamente o que está seduzindo o Luciano, né, é um grande palanque para o presidente Jair Bolsonaro. Só tem 2 eleições que interessam ao Luciano. A dele mesmo, ao Senado, e a do presidente Bolsonaro. A eleição. O que também não deixa de ser um ingrediente que coloca um pouquinho com o pé atrás esse amplo palanque. Ou seja, tá, beleza, vamos focar na eleição do Senado, vamos focar na eleição do presidente, mas e a eleição ao governo do Estado? Enfim, tanto o PL quanto o Republicanos, eles têm candidato ao governo do Estado, né? O PP até tem o Espiridião Amin, mas ele não colocou o time em campo ainda. Então, é muito provável que o Luciano
faça essa opção, ou ele está analisando por esse grande palanque ao invés de um palanque único, ao invés de uma candidatura que já tenha o governador definido? E que outros partidos podem fazer parte desse grande palanque? É boa pergunta, porque realmente parece uma coisa muito intrincada, mas a gente pode lembrar daquela velha tríplice que a gente também comentou aqui no programa, né? A velha tríplice antes do Luiz Henrique, PPB, PFL e PSDB, né? Ou seja, são partidos de uma mesma raiz, o antigo PDS, a antiga Arena, né? Partidos de uma raiz mais conservadora, partidos mais de centro. Então hoje eles são representados pelo PP, que é o antigo PPB, o PSD e o União Brasil, que vem do antigo PFL, e o próprio PSDB. E aí tem uma informação nova, assim, da noite de ontem para agora, que eu já vou trazer aqui para vocês. O PSDB ficaria com a cabeça de chapa. O nome é de João Rodrigues. Então essa articulação isola o Raimundo Colombo, que também é do PSD. João Rodrigues, prefeito de Chapecó, para a cabeça de chapa. A vice, 2 cenários. Ou Jean Loureiro, do União Brasil, e aí o fato novo, Clésio Salvaro, do PSDB, trazendo o PSDB para essa jogada. E o PP ficaria com o Luciano da Havan. É mais ou menos isso, é mais ou menos essa conta que está sendo feita nos bastidores. Quando você falou Clésio Salvaro, eu já ia dizer não. Ele já disse várias vezes que não. Inclusive disse para mim, eu tive Criciúma na sala dele, no gabinete dele. Não, Márcia, eu não vou concorrer. Mas em política não dá para dizer isso. O próprio João Rodrigues também disse que não iria concorrer. Ele disse, ele repetiu ontem, né? Não dá para dizer nada. Até dia 2 não dá para dizer nada. Exatamente, né? Até porque o Clésio já é prefeito reeleito, então ele já cumpriu 4 anos, cumpre mais 1 ano e meio. Para ele seria interessante. 1 ano e 4 meses, né? Seria interessante. O João Rodrigues não. Ele está cumprindo o mandato, digamos assim, ele não é reeleito ainda. Sim. Enfim. Parece um pouco complicado, mas a gente tentou trazer de uma forma o mais clara possível sobre esse jogo. O fato é o seguinte, só para fechar, né? Por favor. Não depende de um ou de outro, depende de todos. Isso só vai sair se for um acordo em conjunto entre todos. Mas ficou para o final do mês. Até lá, muita água vai rolar. Muita água vai rolar e, é claro, você que gosta de política, porque eu me empolgo, se deixar eu e Otto ficamos aqui até meio-dia falando sobre isso. Você verdade. que gosta também de política tem que continuar nos acompanhando. Você volta segunda, claro. Segunda-feira estamos de volta. E ficamos de plantão aí no blog durante o fim de semana. Maravilha, Alta. Obrigada pela participação. Ótimo final de semana. Segunda-feira te espero aqui. Obrigado.